Muito boa tarde a todos. Os parceiros do projeto dos PMs de Cristo fizeram uma parceria com a União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil, UNCEB, e nós estamos em 72 horas de oração, adoração e mensagem da Palavra de Deus. Sou o pastor José Luiz, capelão dos PMs de Cristo, de CPI-7 Sorocaba. Quero cumprimentar Coronel Terra pela iniciativa, Major Joel, diretoria dos PMs de Cristo, assim como também todos os integrantes das Forças Armadas do território nacional, os parceiros do projeto PMs de Cristo, os pastores e capelães do trabalho que realizamos com os policiais militares em todo o estado de São Paulo. Quero cumprimentar também Coronel Alexander, comandante do CPI-7, Tenente Coronel Glauco, do Estado-Maior do CPI, Major Douglas, comandante interino do 7º BPMI Sorocaba, Tenente Coronel Agrela, do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior de Botucatu, Tenente Coronel Galhende, do 22º BPMI de Itapetininga, Tenente Coronel Van Clay, do 40º BPMI de Votorantim, Tenente Coronel Amaral, do 50º BPMI de Itu, Tenente Coronel Duque, do 53º BPMI de Itapeva, Tenente Coronel Semensati, do 54º BPMI de Avaré, Major Roberto, comandante interino do 15º GB dos Bombeiros de Sorocaba, Tenente Coronel Menemilton, comandante do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária de Sorocaba. Quero cumprimentar também Tenente Coronel Domingues, da 14ª Circunscrição do Serviço Militar de Sorocaba, Tenente Coronel Pontes, do 2º Grupamento de Artilharia de Campanha Leve, Regimento Deodoro, da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro, ao secretário de Segurança Pública da cidade de Sorocaba, senhor Mariano, assim como o comandante Agrela da Guarda Municipal de Sorocaba. Quero então cumprimentar a todos que estão conosco, que Deus os abençoe. E nós gostaríamos de, antes da palavra que nós vamos trazer, pensando nas 9 lições que Jesus nos ensina no Getsemane: oração, propósito e vitória. Nós vamos orar, suplicando ao Senhor que o Senhor nos dirija e nos abençoe. E nós vamos orar também pela família do Sargento Kleber, que faleceu hoje de Covid-19 do Copom em São Paulo, e também faleceu o PM Thales, que é filho do Sargento De Paula. São famílias enlutadas que nós vamos buscar ao Senhor. Convido a você que incline a sua cabeça e feche os seus olhos para que nós possamos orar. Querido Deus, nós queremos pedir ao Deus que o Senhor derrame a sua presença, assim como também as suas bênçãos, Pai, sobre os nossos corações. Ó Deus, visita esta nação. Visita cada lar, ó Deus, cada circunstância, cada necessidade. Senhor, nós clamamos ao Senhor porque nós somos carentes do seu cuidado. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, das nossas necessidades, dos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a depender cada vez mais de Ti. Fala ao Teu povo, fala, ó Deus, a todos, para que verdadeiramente a Sua palavra encha e preencha os nossos corações. Visita, ó Deus, aqueles que perderam seus entes queridos. Suplicamos, ó Deus, pela família do Sargento Kleber, assim como também do PM Thales. Ó Deus, visita os seus corações e ajuda-nos, ó Deus, para que verdadeiramente, Pai, nós possamos caminhar sempre com os nossos olhos fixos no Senhor. Receba a gratidão, ó Deus, por todos aqueles que estão conosco nesse momento, e que Tua palavra, ó Deus, venha de encontro aos nossos corações. É a gratidão que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nessas 72 horas que nós estamos juntos em oração, nós passamos várias pessoas intercedendo e buscando, e nós gostaríamos de pensar nesse momento sobre algo especial e importante. 9 lições que Jesus vai nos ensinar no Getsemane: oração,
propósito e vitória. E Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 36 a 38, a palavra diz: Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levantando consigo Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fique aqui e vigiai comigo. Meus irmãos, o período de oração de Jesus no Getsêmani nos ensina que a vida é cheia de altos e baixos. Muitos deles são tão profundos que nem conseguimos ver o final. Momentos assim pelo Senhor Jesus no Getsêmani. Primeira lição: oração. O Senhor Jesus está prestes a enfrentar o pior momento, o pior desafio do seu ministério e o maior de sua vida. Uma expectativa horrível envolve sua alma. No momento das dificuldades emocionais, precisamos aprender com Jesus que somente a oração tem a cura definitiva. Essa é a primeira lição dada por Jesus no Getsêmani. Não importa o que esteja acontecendo ou venha acontecer, primeiro ore. Martinho Lutero, nos momentos de crise, ele sempre coloca: eu tenho muito o que fazer hoje e acho que vou passar as primeiras 3 horas em oração. A oração é, segundo Martinho Lutero, a transpiração da alma. Por isso, ore. A oração é o motivo, a cura definitiva para as necessidades e angústias que nós temos. Essa é a primeira lição de Jesus. Segunda, não se isole. Jesus no Getsêmani, ele está sentindo profunda angústia, tristeza. E o que ele procura? A companhia de pessoas que ele ama. E nós vemos isso nos versículos no capítulo 26 de Mateus, dos versículos 37 e 38. Pedro, Tiago, João, seus discípulos. Em várias ocasiões, Jesus pediu aos outros que se retirassem para apenas deixar os 3. O Senhor Jesus, no Getsêmani, busca o conforto e a companhia dos seus amigos. Quando você estiver com dificuldade, não se isole. Busque a companhia dos seus amigos. Ore junto com eles e eles vão te ajudar a vencer essas dificuldades. Terceira lição: derrame a sua alma diante de Deus. Uma das possibilidades mais belas da oração é poder derramar-se diante de Deus. É o que Jesus faz. No versículo 39A do texto. No Getsêmani ele se derramou. Se lança aos pés do Pai em busca de alívio para a sua dor. O Senhor Jesus no Getsêmani inclina o seu rosto e olha para Deus e ora. Coloca-se diante do Pai e ele verdadeiramente busca o Senhor porque ele sabe da aflição que ele virá. Ele sabe daquilo que o incomoda. Ele sabe o que na verdade o machuca. Ele está atento às mãos de Deus. Podemos perceber a mesma atitude na vida de Jó. Seu grande desejo era compartilhar com Deus a sua dor. Jó capítulo 6, versículos de 2 a 3. Ele queria ser ouvido. Jó 6, 8. Por isso, não perca oportunidades. Use a oração, coloque as suas circunstâncias diante do Senhor e peça para que Ele possa estar ao seu lado. Quarta lição que nós podemos aprender com Jesus no Getsêmani. Fale para Deus como você se sente. Esta é a questão de dizer para Deus o que na verdade eu estou sentindo, sem reservas, sem medo, sem restrição.
Jesus no Getsêmani não esconde os seus sentimentos. Ele diz para o Pai o que ele está sentindo. Naquele momento ele pede para não beber o cálice do sofrimento. Olha a intensidade da dor. E Jesus diz: o cálice da dor representava a sua morte cruel. Morte esta que seria redentora para nós por causa dos nossos pecados, onde ele resgataria o homem da guerra do pecado, mediante o pagamento do salário do pecado com sua própria morte. Por isso, Jesus sabia que a tristeza, a angústia, o terror, ele estava sobre sua vida. Mas Jesus então pede: Pai, afasta de mim este cálice. E aí Jesus então, dizendo para Deus: mas, entretanto, faça-se a tua vontade. A vontade de Deus ela deve prevalecer em qualquer circunstância. E Jesus sabe, o próprio Filho, ele diz que, se fosse possível, mas ele sabe, no entanto, faça a vontade sua, ó Pai. Permita com que Deus faça também em você. Eu sei que é difícil, a sua vontade sobre sua vida. Quinta lição que Jesus vai nos ensinar: para sua glória e o nosso bem. No momento de oração, devemos buscar conhecer a vontade de Deus e decidir vivê-la. Muitas vezes as pessoas buscam, mas não querem viver a vida que Deus quer que a gente viva. É muito comum, em situações difíceis, perguntarmos a Deus: qual a razão do meu sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Qual o sentido do sofrimento? Deus faz tudo com um propósito. Quando Deus nos inscreve na escola do deserto, Ele tem ensinos didáticos para as nossas vidas. A sua vontade é sempre o melhor, por mais difícil que seja o momento. E aí Jesus, mesmo em agonia no Getsêmani, mesmo sabendo que ele passaria por momentos terríveis, Jesus sabia que a melhor coisa era cumprir a vontade de Deus. Ele tinha inúmeros motivos para reclamar, desistir, mas ele não fez. Aprenda com ele. Aprenda com Jesus. Em seu relacionamento com Deus, Jesus aprendeu a confiar, mesmo em situações adversas. Aprenda a confiar em Deus nos momentos adversos da vida, nos momentos difíceis, angustiantes, que todos temos. Mas aprenda com o Senhor Jesus. Ele é o melhor exemplo para mim e para você que vivemos circunstâncias de sofrimento. Sexta lição que nós vamos aprender com Jesus. Só você conhece o valor da sua luta. Vou repetir. Só você conhece o valor da sua luta. Jesus levou Pedro, Tiago, João no Getsêmani para que ele pudesse fazer companhia física e espiritual. E disse: fiquem aqui, vigiem comigo. No entanto, ao voltar e ver os seus discípulos, depois que ele volta do seu período de oração, ele os encontra o quê? Dormindo. Jesus então os acorda, Jesus então os adverte, para que verdadeiramente eles pudessem entender a necessidade de vigiar e orar, para que não se deixem vencer pelas tentações. Mateus capítulo 26, nos versículos 40 e 41, nós vemos a narrativa disso. Mas eles não valorizaram, eles não entenderam a luta que Jesus verdadeiramente passaria no Getsêmani. Por isso o sono prevaleceu. Meu irmão, não desista, mesmo que as pessoas que você ama não valorizem sua luta, não reconheçam a autoridade da sua dor, não entendam, não compreendam o motivo do seu abatimento, não reconheçam o potencial da sua luta.
não estendam a mão para te ajudar. Jesus, ele sentiu todos esses elementos nos momentos mais difíceis, mais angustiantes. E ele percebeu que as pessoas não conseguiam entender o que... E não havia possibilidade de entenderem mesmo, por isso que eles não valorizaram, não entenderam o que ia acontecer. E aí o sono venceu. E muitas vezes nós deixamos circunstâncias nos vencerem, porque nós não imaginamos que o Senhor pode vir ao nosso encontro e nos ajudar. Aprenda então. Só você conhece o valor da sua luta. E fale a Deus o que você está vivendo e sentindo. 7ª lição que Jesus ensina no Getsemane. Deus é Pai, até mesmo no Getsemane. A relação de filiação entre Jesus e o seu Pai não foi abalada pela provação. O período de oração que Jesus estava realizando ali com a sua alma angustiada, onde ele transpira a sua angústia, ele então sai dali, diante daquela circunstância, confiante em quem verdadeiramente Deus é. Nem mesmo a distração dos discípulos o abateu. Mesmo na segunda vez que ele pede para os discípulos orarem para delinear o futuro glorioso da humanidade que viria depois, esse cálice que ele não pôde ser tirado dele, então ele diz, cumpra-se então a sua vontade. E aí Jesus então chama Deus de Pai, Abba, Pai, narrada pelo Evangelho de Marcos. Jesus conhece a vontade de seu Pai e Jesus nutria a segurança de que o Pai tinha reservado algo muito bom para ele. Olha o sentimento maravilhoso que Jesus nos ensina nesse momento que muitas vezes a gente passa de angústia que a vida traz. 8ª lição. Consolo e força. Após o término da oração de Jesus no Getsemane, Lucas diz que o anjo apareceu e passou a consolar ao Senhor Jesus, porque tamanha era a sua agonia e o seu suor havia se transformado em sangue. Deus enviou um anjo para fazer com que aquilo que os discípulos não conseguiram fazer, consolá-lo. Tenha certeza de que Deus não faltará com o seu consolo no momento da sua aflição, se você buscou a face dele, e ele lhe dará o cuidado necessário. Há consolo e força da parte de Deus para mim e para você. 9ª lição do Getsemane. Jesus no Getsemane e a sua perseverança. Ao voltar para os discípulos, Jesus os achou novamente dormindo, mas dessa vez não os acordou. Já havia recebido o consolo celestial. Nesse momento, ele está mais calmo, sereno. Assimilou tudo o que precisava ser assimilado. Através daquela oração, daquele momento, a partir do momento que Deus enviou o anjo para ele, ele então tem no seu coração a tranquilidade de saber que o consolo de Deus estava sobre sua vida. Por isso, então, ele olha, Jesus ao voltar ver, não se preocupa com os seus discípulos. Nesse momento ele está mais tranquilo, sereno, assimilou tudo o que iria acontecer. Ele estava decidido a viver a vontade de Deus. A oração faz isso. Na luta que fazemos em fazer com que a nossa vontade prevaleça, Deus vai trabalhando para que a vontade dele seja cumprida. A perseverança de Jesus no Getsemane é algo que devemos ter de maneira bem clara na nossa mente. Devemos trazer para esse momento foco. Foco para a nossa vida. Foco para o nosso relacionamento.
foco para entendermos os propósitos de Deus, foco para sabermos o que Deus quer fazer conosco. Para concluirmos dessas 9 lições, são 3 grandes e profundas verdades ensinadas por Jesus na oração. Perseverança na oração. Ele realmente vive o que ensina a autoridade espiritual. Não pare de buscar a face de Deus em oração. Jesus não fez isso. Buscou em todo o tempo, ao longo do seu ministério. E no tempo certo, Ele vai te responder. No tempo certo, Deus vai atender aquilo que nós carecemos. Porque Deus não perdeu o controle de nada. Ele só quer uma coisa, que você confie e dependa plenamente dele. 9 lições, 3 verdades. Perseverança na oração. Ele vive o que ensina. E ele sempre buscou a face de Deus em oração. Faça isso. É o grande ensino que Jesus nos traz e nos deixa. É uma grande verdade daquilo que realmente precisamos. Por isso precisamos que você entenda que esse é o momento de clamor, de oração, de busca da vontade de Deus. E assim como Jesus, que saiu tranquilo, consolado e cuidado, nós sairemos do momento de hoje, daquilo que estamos vendo, tranquilos, consolados e avantes para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe de maneira muito especial. Deus cuide da sua necessidade porque Ele sabe do que você precisa. Deus cuide daquilo que você carece, porque verdadeiramente o Senhor é quem trata e nos ampara no que precisamos. E graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito ao nosso lado e em nossa vida e em todo instante. Por isso, leia o texto. Leia o texto que nós abordamos. Evangelho de Mateus, capítulo 26, de 36 a 38. E se não o texto todo. Nós estamos próximos da ressurreição de Jesus. Domingo da ressurreição. Por isso, essas verdades que Jesus viveu no Getsêmani são verdades que precisam estar na minha vida a todo instante, a todo momento. Porque não é um vírus que vai abalar minha fé. Mas todo desafio vem para que eu possa reconhecer o poder de Deus sobre minha vida. E que você verdadeiramente possa reconhecer do mesmo jeito e da mesma maneira. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe? Ó Deus, sabemos, Pai, que o Senhor é Deus. E o Senhor pode curar, porque o Senhor é Deus. Mas se o Senhor também não curar, o Senhor também vai continuar sendo Deus. Ó Deus, toma essa nação nas tuas mãos. Toma as autoridades. Tome o mundo, ó Deus. E faça verdadeiramente que todos nós possamos reconhecer que o Senhor é dono de tudo. Da vida, do tempo, das circunstâncias, dos problemas. E o Senhor só quer que a humanidade creia e lembre que o Senhor é o Todo-Poderoso, Deus do Universo. E que nós somos servos e precisamos verdadeiramente colocar as nossas vidas no altar do Senhor, reconhecer, ó Deus, a nossa insignificância e verdadeiramente entendermos que o Senhor tem o controle e nós a obediência. Toma, ó Deus, o coração daqueles que estão enlutados nesse instante, ó Deus, e derrama o seu consolo. Visita, ó Deus, aqueles que estão enfermos nos hospitais, nas UTIs. Cuida daqueles profissionais de saúde que estão, Deus, trabalhando. Todos os profissionais de segurança que arriscam suas vidas para cuidar da sociedade. Ilumina os governantes para que eles possam saber que o Senhor é Deus
e é o Senhor que controla e cuida de tudo. O Senhor é Deus. E suplicamos que a presença do Senhor se faça em nossas vidas. Deus te abençoe, rica e poderosamente. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre sua vida de maneira graciosa. E que estas verdades sejam verdades que estejam latentes, verdadeiras em suas vidas, de maneira muito especial.